Meus amigos, muito boa noite, que Jesus nos abençoe. Estamos aqui mais uma vez para gravar para vocês mais um capítulo do livro Hora Certa, do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Livro esse que eu já comentei, tem 20 capítulos, e a lição da noite de hoje, vocês vão ver, é particularmente interessante, porque ela vem falar de um tema que é muito atual, digamos assim, parece que a mensagem que o Emmanuel nos trouxe foi escrita ontem, digamos assim, né? Lembrando aí a todos que, se gostarem do vídeo, do conteúdo, compartilhem com os amigos. Aqueles que não estão inscritos, se inscrevam no canal para receberem novas notificações, novos vídeos. Eu tenho alguns projetos aí de lançar alguns vídeos spots assim curtinhos sobre temas como pensamento e vida do Emmanuel e sobre alguns temas especiais. Eu devo fazer alguns vídeos aí que vocês irão receber, tá bom? Também se inscrevam, como eu falei, no canal, né? E deixem o seu like se gostarem, para que o YouTube possa mostrar para mais pessoas e entender que é um vídeo de bom conteúdo e efetivamente ajudar mais pessoas, que é o objetivo nosso aqui, é somente esse, né? Tá certo? Vamos então aos trabalhos aqui da noite de hoje, com o título Apelos da Vida. Apelos da vida. Vocês já vão entender direitinho o que é apelos, quais são os apelos da vida, tá certo? Então vamos lá. O Emmanuel diz o seguinte: muitas vezes perguntas de alma inquieta. O que fazer na Terra, atualmente marcada de certo modo por perigosas aventuras humanas, de permeio com o progresso vertiginoso das ciências? Então, essa pergunta é super atual. Imagine, né? Quantas pessoas estão nesse exato momento de alma inquieta, se perguntando o que devem fazer da vida? Qual o meu propósito? Né? E ainda mais nesse turbilhão que se tornou o planeta Terra, com mais de 6 bilhões de pessoas, na qual a tecnologia avançou enormemente nas comunicações, na eletrônica, nos satélites, né? Nos computadores. Hoje nós temos mensagem instantânea, recebemos aviso de todo lado, né? Que está acontecendo isso, aquilo no mundo. A comunicação é praticamente instantânea no mundo inteiro. Isso causa nas pessoas uma certa estranheza, para usar uma palavra minha, não do Emmanuel, que ele chama por perigosas aventuras humanas, né? Que vão desde guerras até cataclismas naturais. Então, olha, assim, as pessoas se sentem às vezes estranhas e sem propósito, sem saber o que fazer diante de tudo isso. Então, a pergunta é boa, tá certo? Almas inquietas. Somos nós. Então ele continua: no contexto das lutas e provações do cotidiano, é justo que se saiba que somente a consciência tranquila é capaz de sustentar a criatura na construção do bem. Então aqui ele está dando uma primeira informação importantíssima para nós, que nesse contexto, né, de lutas, de dificuldades e de provações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, é importante saber que somente, olha, ele usa essa palavra, que somente a consciência tranquila é capaz de sustentar a criatura na construção do bem. Então, ele está dizendo, olha gente, só com a consciência tranquila dá para atravessar esse mar tormentuoso que nós vivemos. Só, não tem outro jeito, somente. Sem consciência tranquila, a criatura será tragada por esse turbilhão de acontecimentos aí e continuará
assim à deriva nesse mar revolto aí, né? Então ele continua falando o seguinte: por isso mesmo, a paciência e o trabalho representam a fórmula ideal para garantir a jornada do homem, aí tem um errinho de português, para adiante no espaço e no tempo. Então, depois ele falar da consciência tranquila, ele diz que as ferramentas para que o homem possa garantir, olha bem, garantir a jornada para adiante no espaço e no tempo, nesse mar revolto que nós estamos dando como exemplo aqui, são duas: a paciência e o trabalho. Tá bom? Então, a paciência e o trabalho são as ferramentas que representam, olha o que ele diz, a fórmula ideal. Não é a melhor, a mais ou menos, é a ideal para garantir, ou seja, assegurar a jornada do homem no sentido da humanidade aqui, obviamente, né? Homens, mulheres, para adiante no espaço e no tempo. Ok? Bom, o Emmanuel continua dizendo: não nos será lícito esquecer que incompreensões de grupos, aqui agora ele vai desfilar uma lista de situações, conflitos, problemas que nós vivenciamos no dia a dia no meio desse turbilhão, desse oceano revolto que é o planeta Terra. Não nos será lícito esquecer que incompreensões de grupos, ou seja, grupos que não se entendem, tribulações inesperadas do dia a dia, um acidente de trânsito, né? Um problema de uma enfermidade que aparece em alguém da família, conflitos de classes, olha bem, conflitos de classes, um problema clássico, um problema econômico, estamos vivendo hoje isso, uma divisão do país, às vezes em grupos, em classes, né? Então, faz parte desse rol aqui. Desvinculações de entes amados, pessoas queridas da nossa família, da nossa convivência, que partiram para o outro lado da vida, ou que se desvincularam de nós, através de um divórcio, através de uma separação, de uma viagem longa, eu não sei, são desvinculações de pessoas queridas que eram suportes para nós. Manifestações de violência, vemos todos os dias, não vamos entrar nos detalhes aqui. Dores coletivas, pandemia, aconteceu, está terminando agora, nós estamos passando por um período largo de 2, 3 anos, já nem sei mais, de pandemia, que mais de 600 mil pessoas perderam a vida só no Brasil, milhões do mundo, né? Calamidades da natureza, inundações, né? Terremotos, furacões, essas coisas que a natureza de vez em quando nos reserva. Crises de todas as modalidades. O que é isso? Crises econômicas, crises sociais, crises de imigração de pessoas de um continente para o outro por pobreza, guerra, fome, certo? Problemas de relacionamento é o que não falta. Relacionamento de pai com filho, filho com pai, marido com a mulher, mulher com o homem, com o esposo, né? Tio com avô, problemas de família, de relacionamento no trabalho, relacionamento conjugal, é um infinito, né? Alterações nas lides sociais, quer dizer, convulsões entre as camadas sociais da sociedade, né? Obstáculos e desafios do mundo, inúmeros, guerras, nós já falamos aqui várias vezes, né? Desses problemas que acontecem, né? Obstáculos no nosso próprio caminho, às vezes uma perda de um emprego, né? Enfim, ou alguém da nossa família que nos sustentava perdeu o emprego, então tem mil problemas. Todos esses, ele diz, né? Inclinando-nos
a desequilíbrio e desânimo. São apelos a que caminhemos nas sendas do dever cumprido no setor de ação que nos foi confiado. Olha bem, então ele diz, gente, tudo isso, todos esses obstáculos, calamidades, etc., que muitas vezes nos inclinam ao desequilíbrio e ao desânimo, sim, a depressão muitas vezes, são apelos da vida, né? Ou seja, são chamamentos da vida para que nós caminhemos na senda, no caminho reto do dever cumprido, no setor de ação que nos foi confiado. Qual é o setor de ação que nos foi confiado? O que nós estamos hoje. Se eu sou mãe e tenho que cuidar de uma família, de filhos, esse é o setor que Deus me confiou. Se sou pai, tenho que dar educação moral, educação religiosa, estruturar uma família, os filhos. Esse é o dever que Deus me confiou. Se é no trabalho, se eu sou um líder de uma empresa, de um grupamento laboral, eu sou o líder daquele grupo, então esse é o dever que Deus nos confiou. Se eu trabalho numa casa de assistência social, tenho uma tarefa lá, essa é a tarefa que Deus nos confiou. Então, gente, o lugar onde nós estamos situados, Deus não espera de nós espetáculos de grandeza. Ele quer que nós cumpramos com o nosso dever, ou seja, o dever retamente cumprido, para que nós possamos construir o nosso futuro. E utilizando quais ferramentas? Ele vai falar aqui agora. Com a paciência e o trabalho, superarás todos os empecilhos que se te apresentem à vida. Por quê? Porque estarás em qualquer parte, ou seja, no mundo inteiro, vestindo a couraça da fé em Deus, a fé em Deus, cujas leis continuam em todos os lugares, sempre justas e imperecíveis. O Allan Kardec, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é a definição de Deus, e ele define como inteligência suprema, soberana justiça, soberana bondade, infinito amor. Ele define claramente o Criador, nosso Pai Celestial, aquele a quem Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, para que saibamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Esta é a oração que Jesus nos ensinou e que nós devemos repeti-la dia após dia, porque é através da couraça da fé em Deus que nós nos sustentaremos para o caminho reto, para a ascensão espiritual, para planos mais altos de desenvolvimento espiritual. E essa mensagem de hoje me fez lembrar um trechinho do livro Paulo Estevo, bem quando Paulo tinha já se encontrado com Cristo, Cristo já tinha dado a missão para ele de evangelizar os povos gentis, e ele estava sofrendo então as primeiras humilhações, porque tinha sido expulso do Sinédrio, onde ele tinha sido anos e anos o principal doutor da lei, não foi aceito na casa do pai, foi praticamente expulso da casa do pai, não tinha mais os amigos de sempre e estava sofrendo as primeiras humilhações no seu mundo íntimo. A sua dileta noiva Abigail já havia desencarnado num episódio muito difícil que foi logo após a lapidação
do irmão de Abigail, que é Estevão, por ordem do próprio Paulo, quando ele ainda era Saulo de Tarso, né? Vocês devam ler o livro, porque eu não vou contar um livro aqui inteiro para vocês, mas vocês vão ver que o livro é maravilhoso. Mas tem esse trechinho do livro, que o Paulo então está nesse momento de angústia, de sofrimento, de dor, de procura de uma direção, né? Ele já sabia que o Cristo tinha comandado ele, mas ele, como humano, queria ouvir uma palavra de alguém. Então ele meio que sonhou enquanto dormia. Ele estava numa caverna, num caminho emo lá. Ele meio que sonhou, se encontrou com Abigail no sonho, que é a noiva dele, e ele viu Abigail, perguntou para ela: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Olha que pergunta. O que eu tenho que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Abigail respondeu: ama. Mais nada, ama. Ele continua: como fazer para que a alma alcance esta elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Abigail respondeu: trabalha. Mais nada, trabalha. Que fazer contra o desânimo? Olha a pergunta do Paulo de Tarso. Que fazer contra o desânimo? Espera. O que é espera? Paciência. A espera é o sinal da paciência. E a última pergunta que ele fez para Abigail: como fazer para lidar com a incompreensão e a indiferença dos homens, que ele havia sofrido recentemente? Abigail disse para ele: perdoa. Então Abigail respondeu 4 coisas para ele: ama, trabalha, espera e perdoa. Deu um roteiro para ele e desapareceu. Esse foi o roteiro que o Paulo recebeu da Abigail. Leiam o livro, vocês vão gostar bastante. E é muito similar ao que está falando Emmanuel aqui, olha. Paciência e trabalho, espera e trabalha. Abigail acrescentou: ama, trabalha, espera e perdoa, né? O espera pode ser dito também por confia em Deus, né? Vestindo a couraça da fé. Por que couraça da fé? Porque nada nos atingirá. Se nós tivermos com a nossa consciência tranquila, se nós tivermos com o nosso coração em paz, cumprindo com as tarefas que Deus nos confiou, nós estaremos com a couraça da fé de Deus, nos protegendo dos nossos inimigos invisíveis e de nós mesmos, dos nossos pensamentos negativos e do nosso desânimo. Não é isso? Então é isso, minha gente. Fico por aqui. Um beijo aí no coração de todos. Semana que vem nós voltamos com mais um capítulo do Hora Certa, né? Lembrando então que se gostaram do conteúdo do vídeo, deixe aí o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal Reflexões Espiritualistas para que o canal ganhe relevância. Tá bom, gente? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus.